Bem-vindo ao projeto Gabaritar. E dessa vez vamos trazer um tópico chamado classificação toxicológica. E por que esse tópico? Porque é a continuidade daquele tópico que abordamos na última aula. E lembrando que se você não assistiu a última aula, volta lá rapidinho, eu vou deixar no card aqui do lado para você ter uma continuidade e ter a construção do conhecimento de maneira mais adequada. Na aula a gente abordou alguns conhecimentos, alguns conceitos sobre toxicologia. Por exemplo, que a gente falou que ela trabalha, ela estuda aquelas substâncias e aqueles agentes tóxicos que provocam algum comprometimento no organismo vivo. Ou seja, levando até ele a chegar a levar ele à morte. E esses efeitos, eles são estudados sob a ótica da biologia, química e da física. Mas você tem várias classificações da toxicologia. E essas classificações, elas vão ser abordadas agora, porque ela não se presta somente àquelas atitudes já consumadas, aquelas ações já feitas, porque ela tem um teor também, ela consegue prevenir algum comprometimento em massa. Ou seja, esse tipo de classificação seria a toxicologia profilática, que seria um passo antes de acontecer meio que uma tragédia. E isso é muito usado nos ambientes ocupacionais do serviço, por exemplo, ou do ambiente mesmo. Às vezes tem algum ar poluído com algum dos tipos de gases mais poluentes, como monóxido de carbono, é, os N, os clorofluorcarbonetos, os ácidos nítricos, entre outros tipos de substâncias que são poluentes e que não devem ficar, que devem ser medidas pela toxicologia e colocadas e reguladas em níveis adequados para não comprometer a saúde dos organismos vivos, não só animais, seres humanos também. A toxicologia industrial já se propõe mais a estudar aqueles tóxicos, aqueles níveis tóxicos das substâncias tóxicas dentro do contexto industrial. E na indústria, como sabemos, é produzido cosmético, é produzido antisséptico, é produzido inúmeros produtos que devem ser regulados pela toxicologia para que não tenha a possibilidade de ocorrer efeitos adversos e algum comprometimento ao organismo dos seres humanos que fizerem a aplicação daqueles produtos. E é muito rígido isso, porque imagine você é, é, usar algum produto e esse produto te fazer algum mal. Seria uma coisa muito ruim e você com certeza reclamaria. Então, existe essa regulação sim, e é um outro ponto da classificação toxicológica. Além disso, a toxicologia alimentar, ela, ela estuda mais os alimentos e o nível de toxicantes dentro daquele alimento, de xenobióticos, metais, como chumbo. Por exemplo, um exemplo muito bom para associar nessa parte seria a mandioca. A mandioca ela possui alto teor de chumbo, porque no meio produtivo dela, ela passa por uma plataforma de metal que ela acaba agregando o chumbo daquela substância, daquela plataforma. Então, ela precisa de ser regulada, os níveis de metais devem ser regulados constantemente. Portanto, a toxicologia alimentar, ela se propõe a estudar isso. A toxicologia clínica, ela já é aquele quadro patológico da pessoa. A pessoa que tem um comprometimento, ela é envenenada, ela apresenta algum determinado quadro clínico. Por exemplo, pode ficar com coloração de pele diferenciada, ela pode ter odores diferentes, pode ter algum comprometimento respiratório ou gastrointestinal. E tudo isso é avaliado pela toxicologia clínica. A clínica mesmo, você vê o quadro da pessoa por meio dos seus sentidos e você consegue
deduzir e ver se ela realmente foi envenenada ou não. Já a toxicologia analítica, ela é um pouquinho diferente também, porque ela envolve as metodologias. Como a gente viu no vídeo anterior, o Orfila, o Matheus Orfila, ele foi o pioneiro, ele é o pai da toxicologia moderna. Ou seja, ele que fez aquelas metodologias serem fundamentais na aplicação, os meios de detecção, de quantificação e de detecção serem padrões ouro, serem o cerne da toxicologia, serem a parte central da toxicologia, principalmente os métodos da espectrometria, que seria um método de identificação, e os métodos de separação, que são as cromatografias. Já a toxicologia médico-legal, ela envolve mais as circunstâncias jurídicas. Ela se propõe a estudar o que aconteceu naquela situação criminosa, principalmente se foi dolo ou culpa, ou seja, qual o ânimo daquele agente para produzir aquele resultado. Ele queria produzir com dolo ou ele não queria produzir e acabou produzindo. E aí ela pode se aplicar ao âmbito civil, ao âmbito penal e ao âmbito administrativo ou trabalhista. E tudo isso, mas aí, na toxicologia médico-legal, você precisa de definir que é muito utilizado o termo veneno. Mas, afinal, o que é veneno? O veneno é uma coisa, é uma substância. Essa substância, ela possui, em qualquer dose, ela possui o teor, a capacidade de comprometer a saúde do organismo? Agora vamos ver esses questionamentos. Os venenos, a gente abordou no vídeo anterior também o conceito de veneno, que seria em doses homeopáticas, alguma substância que em doses homeopáticas ela produz efeito negativo ao organismo, efeitos ruins, chegando até a levar esse organismo à morte, podendo ser mortal. Mas toda substância pode ser veneno, porque, segundo Paracelsus, a dose é quem define isso. Se for uma dose alta, pode ser que uma substância normalmente terapêutica pode causar a morte da pessoa, pode ser considerada como veneno. Então, os venenos, eles são esses tipos de estrutura química que provocam efeitos adversos. Mas é possível diferenciar, aqui cabe uma diferença muito importante, porque os venenos eles atuam intrinsecamente dentro do organismo, no interior, porque você tem outras substâncias também que atuam de maneira externa. Essas substâncias que atuam de maneira externa são os cáusticos. Então você tem que diferenciar bem, delimitar bem precisamente esses dois conceitos, porque eles podem ser misturados nas provas. O cáustico, na verdade, ele tem uma utilidade mais de criminosa, ou seja, ativa ou acidental, e não é muito difícil haver o uso de cáusticos para produção de efeitos em si próprio, ou seja, em casos de autoextermínio. Então você já elimina uma hipótese na diagnose diferencial, caso haja a evidência de uma exposição a cáusticos. Os cáusticos podem ser a soda, a amônia, o cobre, o acetato de cobre, na verdade, e eles se dividem em coagulantes e em liquefacientes. Mas dessa classificação, ela está mostrada aqui. Porém, não é muito relevante para o nosso estudo atual. Se você quiser dar uma pesquisa, você pode. Fique à vontade. Agora sobre o envenenamento é você expor uma pessoa ao veneno. Portanto, ela se diferencia nesse aspecto da intoxicação. Porque a intoxicação
é uma pessoa que ela acidentalmente ou voluntariamente ela ingere uma dose maior do que aquela adequada, do que aquela terapêutica. E aí ela tem efeitos negativos. Ou seja, por exemplo, a síndrome colinérgica pode ser um efeito de intoxicação. Já o envenenamento é uma situação ativa. Alguém envenena a outra pessoa. Inclusive, no Código Penal, existe uma qualificadora do crime de homicídio que existe o homicídio por envenenamento, que é uma qualificadora. Portanto, o envenenamento é uma situação ativa. Tanto é que ela é punida pelo Código Penal. Mas agora eu coloco uma provocação para vocês. Pode existir envenenamento sem a presença de veneno no organismo? E a resposta é sim. Pode sim existir envenenamento sem a presença do veneno, a detecção do veneno no organismo, porque o veneno ele pode se desintegrar e ele pode ser volátil e não ser identificado pelos instrumentos analíticos daquele laboratório. Então, você pode ter um envenenamento com o quadro clínico e a modificação da fisionomia, dos parâmetros fisiológicos, sem ter o veneno detectado. Mas pode também acontecer a detecção do veneno, mas não ter o envenenamento, porque pode ser que exista uma causa que seja maior, que antes de ter a viabilidade e o processamento do envenenamento, pode existir a morte antes de produzir esses efeitos. Ou seja, outra causa que foi superior àquele que passou na frente, ou seja, foi mais urgente e foi mais significativa para a morte do organismo do que o próprio veneno. Então o envenenamento não deu tempo para ele se manifestar, porque a pessoa às vezes ela morreu por outra causa, por exemplo, uma lesão, um trauma, alguma coisa do mundo externo. Mas você segue alguns critérios para definir esse envenenamento. O envenenamento ele pode ser definido a partir de métodos científicos, por meio de critério toxicológico, com instrumentação analítica, laboratorial, que é muito viável, é muito relevante, porém você precisa de ter um aval e uma assinatura do médico legal, a análise do médico legal para conseguir ter uma definição e uma conclusão daquele tipo de exame. Já o critério circunstancial, ele é mais policial. Você analisa a cena de crime e verifica se o envenenamento é possível. Você coleta provas testemunhais, você verifica o tipo o cenário externo, as coisas extrínsecas do organismo, do organismo do corpo de delito, você coleta todo aquele aparato e você pode definir, chegar a alguma conclusão. Tem também o critério anatomopatológico, que seria um tipo de análise nos órgãos do indivíduo, porque algumas substâncias, por exemplo, o álcool e o fumo, eles podem produzir efeitos diferentes, podem mudar a morfologia dos órgãos. Por exemplo, o fígado ele pode ter cirrose, pode ter fibrose, e tudo isso é identificado e analisado de acordo e pode ser constatado o envenenamento por aquelas substâncias. Ah, Nos casos de corrosão também é muito útil isso, a análise anatomopatológica. Por exemplo, contaminação de um inseticida. Aí você, por exemplo, paraquat, que existe as ulcerações estomacais que são bem evidentes no critério anatomopatológico. Já o critério experimental, ele se limita à questão de você verificar em outro organismo se aquela substância
que você está na dúvida, provoca sim o envenenamento. Você meio que testa. Isso daí é um experimento prático. Você pega um animal qualquer e você expõe ele a esse possível agente toxicante, esse possível agente tóxico, e verifica, de acordo com a apresentação dos sintomas clínicos e dos níveis de toxicidade e de risco tóxico dele, você verifica se aquele é um veneno, se aquilo é um veneno ou não. O critério médico legal reúne tudo aquilo anterior, porém com um olhar mais dedutivo e mais lógico-racional. Portanto, é o final, a ponta do iceberg, ou seja, é o último processo para definir se aquilo é um envenenamento, foi um envenenamento ou não. Mas agora a gente tem que diferenciar alguns conceitos sobre sinergismo, sobre o equivalente tóxico e sobre a intolerância e mitridatização. Mas primeiro eu vou fazer uma diferença entre toxicidade e risco tóxico. O risco tóxico é uma probabilidade, ou seja, qual é a probabilidade de acontecer daquele veneno ser tóxico, ou seja, produzir efeitos negativos no organismo. Já a toxicidade é a capacidade daquele agente tóxico ter um efeito negativo. Ou seja, a toxicidade ela é medida mais por parâmetros como DL50, que é a dose letal para matar 50% de uma população. O nível de letalidade também é avaliado. O sinergismo. O sinergismo é quando duas substâncias, um veneno, ele atua ajudando outra substância que já está fazendo os efeitos tóxicos dentro do organismo. A intolerância ela é contrária à mitridatização, porque a mitridatização ela é mais ou menos, ela é conceituada como a exposição tão rotineira e tão frequente que você acaba adquirindo resistência ao veneno. Já a intolerância é o contrário, é quando o organismo ele é mais sensível ao veneno. Agora sobre a vitriolagem é um tipo de eu vou mostrar no slide aqui, que seria um tipo de exposição que é feito de modo externo. E a vitriolagem, ela é uma exposição ao ácido sulfúrico, que é um agente liquefaciente que pode ser utilizado criminosamente para degrenir a imagem de alguma pessoa criminalmente na região da face ou na região do tórax. E aí é um tipo de exposição tóxica de um ácido, que seria o ácido sulfúrico. A vitriolagem é isso. Se falar que é outro ácido, está errado. A vitriolagem se trata do ácido sulfúrico. Agora vamos resolver algumas questões para finalizar com chave de ouro. E também falta mais um conceito, que seria o conceito de a síndrome do Body-Packer. A síndrome do Body-Packer, ela é uma síndrome que são pessoas que ingerem e colocam cápsulas dentro do seu estômago para transportar ilegalmente, por meio de contrabando, drogas ilícitas de país para país. Ou seja, ultrapassa a fronteira com a finalidade de traficar essa droga no seu próprio organismo. E quando essa bolsa, esse pacote estoura, tendo, por exemplo, cocaína, pode acontecer efeitos adversos e até mesmo a morte urgente, porque você é uma quantidade imensa
que vai ser muito extensamente absorvida e muito rapidamente, em uma dose muito súbita daquela substância, provocando taquicardia, provocando agitação, provocando bradicardia às vezes, ou taquicardia ou bradicardia. Eu sei, são efeitos opostos, porém pode causar esses dois efeitos, além de vários outros efeitos, hipertermia, entre outros efeitos. Agora, mas não confunda esse conceito com o conceito de body pusher, que seria a acumulação desses entorpecentes em orifícios já existentes na pessoa. Agora vamos fazer exercícios. Qual a classificação da toxicologia? Quais são as classificações da toxicologia? Ela pode se classificar, como a gente já viu, em profilática, em industrial, a toxicologia também alimentar, a toxicologia de análise analítica, a toxicologia médico-legal, e são só essas as classificações possíveis. Vamos para a próxima. Para o direito penal, o crime de homicídio elenca como qualificador matar alguém através de meio insidioso, nomeadamente envenenamento ou vitriolagem. Sendo assim, podemos considerar ambos os meios elencados como veneno? E é errada essa afirmativa, porque a vitriolagem ela é um tipo de cáustico, ou seja, é um tipo externo, não é um veneno. Se fosse interno seria veneno, mas é externo, então a vitriolagem envolve o ácido sulfúrico e como agente liquefaciente. Ou seja, é quando você expõe o ácido sulfúrico na pele do organismo, por exemplo, e aí aquela pele não resiste à acidez daquela substância e acaba ficando liquefeita. É muito usado criminalmente esse tipo de estratégia para comprometer a aparência da pessoa. Agora vamos para a próxima. O ato de envenenar pressupõe necessariamente a detecção do veneno no cadáver? Errado, porque pode haver envenenamento sem a detecção do veneno, por aqueles motivos que eu citei, que seria o efeito, as dificuldades brasileiras em ter aparatos que podem identificar e detectar o veneno, e também por aqueles parâmetros do próprio veneno. Ele pode se desintegrar com facilidade ou ser eliminado muito rapidamente, porque existe na toxicodinâmica, na toxicologia do veneno, ele pode penetrar, ele é absorvido, ele é fixado e depois transformado e eliminado. Então ele pode sim ser eliminado com mais velocidade, sendo mais volátil, por exemplo, e saindo pelo próprio pulmão. A mitridatização é quando o indivíduo sofre incidência de ácido sulfúrico, seja acidentalmente, seja por ação de terceiro. Errado, essa daqui é a vitriolagem. A gente já viu, ácido sulfúrico é relacionado à vitriolagem. E ele pode ser sim acidentalmente, mas por ação de terceiro também pode ser, menos por ação voluntária. Por ação voluntária é mais um tipo de intoxicação. O conceito mais apropriado para o conceito para a exposição voluntária é a intoxicação. A mitridatização opõe-se à intolerância, pois o primeiro estará relacionado à resistência do organismo a venenos. Já o segundo refere-se à sensibilidade desses venenos. Sim, a intolerância, nesse caso aqui, a banca, quer dizer, a questão que eu elaborei foi pontual e foi muito certeira quando disse isso, porque o veneno a intolerância se trata de uma dose de veneno que é administrada, e em organismos normais
aquela dose não produz efeitos relevantes, porque, é, porque o organismo dele ele consegue suportar. Porém, em alguns organismos, eles têm uma predisposição a desenvolver efeitos negativos, mesmo em doses baixíssimas. E isso a gente dá a nomenclatura de intolerância. A mitridatização é diferente. É a questão da resistência. De tanto você ingerir veneno, seu organismo começa a se adaptar e começa a desenvolver mecanismos para não ter mais efeitos negativos ante aquele veneno. Agora vamos para a próxima. Para flagrar um body packer, necessita-se de uma investigação clínica, pois ela é capaz de verificar os sinais e sintomas, tais como taquicardia, hiperemia, convulsões, estimulação, etc. Errado, a investigação clínica não é suficiente, até porque, aparentemente, só em situações muito... Quando a bolsa estoura, quando aqueles pacotes que tem os entorpecentes estouram, que você vai identificar taquicardia, hiperemia, convulsões e estimulação. Porque sem isso a pessoa vai estar normal, ela só vai ter algum... Por isso que naqueles aeroportos eles fazem um exame radiográfico, vendo o interior das pessoas e vendo quais partes orgânicas existem no organismo. Se existir uma concentração orgânica muito evoluída na região do estômago, quer dizer que é um indício de que exista um possível body packer. Vamos para a próxima. Então seria um critério toxicológico e o critério também circunstancial, porque pode ter algum acompanhante. Outro critério que pode ser usado é o critério médico-legal também, porque o raciocínio lógico pode ajudar a identificar. E também o critério clínico também pode ser avaliado, porém ele não pode ser avaliado sozinho. A toxicidade se identifica como risco tóxico, se identifica já está errado o item, se identifica seria é idêntico e é errado, já que ambos conceituam-se como sendo a capacidade de provocar efeitos adversos ou colaterais. Isso é somente a questão da toxicidade. O risco tóxico já é mais uma probabilidade. Assim como a dose letal 50, o equivalente tóxico guarda uma relação de inversa proporção com a periculosidade do veneno. E sim, o equivalente tóxico, eu esqueci de falar para vocês, mas ele é nada mais nada menos que a dosagem para que 1 kg do organismo, de algum organismo, seja morto. 1 kg do organismo não tenha mais vida nele. Então, quanto menor essa dosagem para matar 1 kg do organismo, mais perigoso aquele veneno é. E a mesma lógica se aplica a DL50. Quanto menor a dose do organismo que é letal em 50% da população, mais perigoso o veneno. Apesar de a avaliação físico-química ser capaz de quantificar e precisar o veneno no organismo, exige-se que um médico legal avalie a possibilidade da toxicidade ser inócua. Sim, o médico legal ele precisa de analisar, porém não existe a toxicidade inócua, porque como a gente viu lá, segundo os preceitos do Paracelsus, a substância ela pode ser veneno, dependendo da dose. Então, você não pode ter uma substância que não tenha toxicidade alguma. Por exemplo, você não pode afirmar que ela é inócua, ou seja, não produz efeito adverso nenhum e nem efeito tóxico. Agora o último, os institutos médico-legais podem lançar mãos de equipamentos que amenizem o odor fétido dos cadáveres. Isso está correto. A CESP gosta muito de colocar isso, colocar uma afirmação correta, porém depois acabar incorrendo em erro.
Entretanto, para a identificação da substância precursora do envenenamento, é proscrito a utilização de supressores de odores. E é verdade isso. Em identificação de substância de veneno, você não pode colocar é, algum amenizador daquele mau cheiro, porque você pode corromper o critério clínico. Porque você lembra daquele que eu avisei para vocês que uma das etapas do diagnóstico seria seguir o critério clínico, e o critério clínico ele envolve os sentidos do corpo, os sentidos como olfato, ou seja, verificar se aquilo tem um mau cheiro característico, ou se ele tem, por exemplo, cheiro de amêndoas, no caso de exposição de cianeto, é, no caso também de coloração de pele, coloração diferenciada da pele, alterações gastrointestinais, entre outros tipos. E é isso, pessoal. O vídeo ele se encerra por aqui. A gente abordou bastante conhecimento sobre classificação toxicológica e ainda a gente foi além. A gente explorou um pouquinho esses conceitos mais da medicina legal, até porque esse livro, todo esse conteúdo que foi abordado aqui, foi embasado no livro de medicina legal do Genival França. Portanto, na descrição eu vou colocar o referenciamento correto. E é isso, fiquem com Deus e acompanhem os próximos vídeos do canal, porque eles vão continuar, essa série vai ser continuada. E até mais.